inclusão social, pensando que as artes, né, o circo, a dança, a música, as artes visuais, o teatro, são potencialidades que podem contribuir, por exemplo, com as populações minoritárias. E eu digo populações até muitas vezes que estão às margens da sociedade e não no centro. Eu acredito que as artes, elas são formas e, na verdade, a depender de determinada cultura, como, por exemplo, a cultura negra e a cultura indígena, as artes estão já no ciclo social deles, né? Se produz música, se produz dança, a forma de comunicação dessas culturas é muito voltada para as artes, né? Então acredito que sim, é uma forma de inclusão social e através das artes é uma forma de expressar a cultura de um determinado povo. A inclusão, ela se dá quando a gente pensa que pessoas de diversas etnias, diversas classes sociais, diversos locais estão próximas das artes e quando elas conseguem, eu acredito que não só ter um contato com a arte, mas quando ela consegue ter uma experiência com as artes. Então, quando você propõe uma oficina de dança, de música, de artes visuais, mas também pensa que não é uma oficina supérflua, né? Você pensa em atender o público dentro das questões de classe, de raça, de gênero, tenta dialogar aquele conteúdo artístico que você está propondo com questões que estão acontecendo no meio social agora. Eu acho que faz uma fusão muito interessante e sim, inclui, né, essas populações dentro das propostas artísticas. Acredito que é uma troca mútua. Eu tive experiências no qual teatro, dança, música, artes visuais e circo estiveram na mesma proposta didática e metodológica. E eu posso dizer e afirmar que quando a gente une esses 5 elementos dentro da experiência de um ser humano, seja ele criança, jovem, adolescente ou um idoso, você contribui de várias formas, cognitivamente, socialmente, fisicamente, emocionalmente. Então você desperta nessas pessoas vários mecanismos que podem fazer com que esse indivíduo vá agir de forma consciente, de forma responsável, de forma melhor na sociedade em que a gente vive. E aí eu posso dar um exemplo. Já tive a oportunidade de ter contato com crianças neurodiversas, crianças autistas, mulheres também com déficit de atenção, mulheres que estão propensas a entrar num caminho de depressão, de ansiedade. Então, quando você propõe atividades artísticas para essas pessoas, de modo geral todas, mas especialmente para essas pessoas, você pode interromper às vezes um processo doloroso que ela vai ter lá na frente. Então, se ela tem uma válvula de escape, vamos pensar assim, para ela conseguir fazer uma atividade de dança, uma atividade de teatro, no qual o cognitivo, o social, o físico dela estará entregando energia para outras coisas, a gente reduz o nível de ansiedade, de depressão que ela pode vir a ter. Em quesito inclusão, em quesito como a arte pode contribuir, eu vejo que são diversos fatores e só vejo coisas positivas mesmo. Depender da profissão que você está, esse lado criativo ele acaba que é um pouco silenciado, né? Então eu vejo a importância de despertar isso mesmo, de trabalhar isso na infância, mas ter oportunidades ao longo da vida, mesmo que você esteja numa profissão que não trabalhe muito com isso, mas de ter contato com as artes, porque através das artes a gente desperta isso. E eu acho que hoje, pensando muito bem, tudo tem criatividade. Para que qualquer carreira se desenvolva de uma forma interessante e positiva, precisa ter criatividade. Pensando 3 benefícios para quem faz oficinas de arte. O primeiro deles seria evitar ou contribuir para que doenças que podem vir, que são do século, né? Ansiedade, depressão, que você consiga ter um ciclo social, um ciclo de conhecer coisas novas, conhecer atividades novas. E isso vejo que é um ponto muito importante. Um segundo ponto muito importante, eu vejo que as artes, elas expressam elementos da cultura. O corpo, ele expressa a cultura. O que é cultura? É um modo de vida de alguma determinada, de um determinado grupo social. Então eu vejo que esse lugar desperta mesmo esse ponto, né? De você ter um conhecimento histórico, social, desenvolver o seu lado crítico.
E como um terceiro ponto, a questão da criatividade, porque quando você tem acesso às artes, você desenvolve também habilidades e ferramentas para conseguir se expressar melhor, conseguir falar melhor, colocar-se melhor e ter possibilidades de criar coisas novas, porque quando a gente tem contato com as artes, a gente também tem contato com o nosso lado criativo.